Como os detetives estavam investigando os assassinatos brutais de Elizabeth Congdon, uma milionária de 83 anos, e sua enfermeira, eles logo desconfiaram de alguém que tinha muito a ganhar com a morte de Elizabeth. Ficou boa? Está perfeito. Membros da família disseram que temiam que Marjorie fosse capaz de algo assim. A Marjorie tinha muito a ganhar. Ela herdaria 8 milhões de dólares. A filha adotiva de Elizabeth, Marjorie, sempre havia sido gananciosa. Mas será que ela teria sido capaz de matar a própria mãe? Quando Marjorie e seu marido Roger Caldwell chegaram à cidade 2 dias depois para o enterro, a polícia os interrogou. Como ousam me acusar de envolvimento nisso? Eu amava minha mãe. Ela se foi. Isso é um absurdo. Ela se mostrou chocada e triste. Mas acho que ninguém acreditou que ela estivesse sendo sincera. Onde estava 2 dias atrás? Eu estava bem longe daqui. Marjorie forneceu um álibi que os detetives rapidamente verificaram. A Marjorie estava em Denver na noite dos crimes. Muitas pessoas a viram lá, jantando num restaurante na cidade em que ela residia. Então ela não estava em Duluth. E o seu marido estava com você? Eu não... Você se atrasou, teve um engarrafamento, lembra? Convencidos de que eles escondiam alguma coisa, os detetives conseguiram um mandado para fazer uma busca na residência do casal. A polícia encontrou uma carta postada no dia do assassinato de Elizabeth, endereçada a Roger, contendo uma moeda de ouro. A moeda era um dos objetos roubados da mansão de Elizabeth. O envelope também tinha as impressões digitais do Roger, uma evidência direta que ligava Roger à morte de Elizabeth. Isso mostrava que Roger tinha estado em Duluth no dia do assassinato de Elizabeth. Os detetives também encontraram joias que haviam desaparecido do quarto de Elizabeth. Quando Marjorie foi interrogada, ela logo deu uma desculpa. Ela insistiu que não tinha nada a ver com o crime e que havia outras pessoas por trás daquilo. Diante das evidências das impressões digitais e dos objetos roubados, Roger foi preso por homicídio. Quando Roger foi preso, ele se disse inocente e afirmou ter sido incriminado e que não tinha sido nem ele, nem a Marjorie. Sem provas concretas, Marjorie permaneceu livre. Mas no tribunal da opinião pública, ela era considerada a culpada. Oh, meu Deus! O que aconteceu com a Marjorie? Mas, para Helen e Wally Hagen, os velhos amigos de Marjorie do rink de patinação... Nossa, eu estou muito Liga pra preocupada ela. com ela. Agora mesmo. Era impossível acreditar naquilo. Era muito importante para ela apoiar Marjorie. Alô? Marjorie? Ela não teria feito isso se não achasse que a Marjorie era inocente. Eu quero que você saiba que estamos do seu lado. Eu e o Wally estamos sempre do seu lado. Na época, eu não acreditei que a Marjorie estivesse envolvida no crime. Isso realmente não passou pela minha cabeça. Marjorie ficou grata pela amizade de Helen. Ela sabia que iria precisar de todo o apoio que conseguisse. Tchau. Seja forte. Em seu julgamento, Roger Caldwell foi considerado culpado do assassinato de Elizabeth Congdon e sua enfermeira. Ele recebeu 2 penas consecutivas de prisão perpétua. O assassino havia sido condenado. Então, a promotoria acreditava que conseguiria pegar a mandante do crime. O Roger não teria outro motivo, senão obedecer a Marjorie. A polícia acreditava que ela era a verdadeira força motivadora, já que ela iria receber a herança. Marjorie foi presa, acusada de cúmplice de homicídio. Foi uma notícia quente em Minnesota. Herdeira acusada de matar mãe adotiva milionária. Os jornais falaram do crime durante dias, dando todas as informações sobre o caso. No julgamento, os promotores montaram uma acusação sólida contra ela. Mesmo assim, Marjorie não parecia preocupada. Quando a Marjorie entrava no tribunal todo dia, ela ficava toda sorridente, olhando em volta, piscando para os jurados. Aquilo foi uma espécie de exibição da sua personalidade.
Nenhuma quantia em dinheiro. O júri ouviu todos os detalhes da herança multimilionária de Marjorie e da condenação de seu marido. Tenho testemunhas que podem confirmar isso. A promotoria se perguntava como ela poderia não estar envolvida. Os advogados de defesa de Marjorie concentraram seus argumentos nas impressões digitais encontradas, na esperança de livrá-la da associação com o marido. O advogado da Marjorie encontrou um outro perito que disse: "Não, eu não creio que seja do Roger. Há muitas diferenças." O testemunho criou dúvidas suficientes. E no dia 21 de julho de 1979, o júri declarou Marjorie inocente. Nós que estávamos no tribunal ficamos muito surpresos quando o júri voltou com a absolvição. Nós achávamos que as provas eram muito fortes e que ela seria condenada também. Então foi um choque vê-la escapar. Diferentemente da maioria, os Hagen acharam que a justiça havia prevalecido. Minha mãe ficou aliviada quando a Marjorie foi absolvida. Minha mãe era muito bondosa e jamais fazia nada que não fosse do interesse da pessoa que ela estava tentando ajudar. Eu sinto muito, Marjorie. Sei que não era isso que você esperava. Embora Marjorie tivesse se livrado da acusação de assassinato, ela logo se viu no meio de outra batalha. Dessa vez, pela herança de sua mãe. Não foi isso que você disse que ia acontecer. Não foi isso que a gente tinha combinado. Eu sei que não é o que você esperava. Os filhos da Marjorie abriram um processo contra ela dizendo basicamente: "Nós acreditamos que a nossa mãe matou a nossa avó e por isso ela não deveria receber herança nenhuma." Não, você tem que resolver isso. Não foi pra isso que eu te contratei. Sinto muito, mas minhas mãos estão atadas. É o melhor que vai conseguir. É a minha única chance? Sim. Embora a quantia exata que Marjorie receberia do acordo seja desconhecida, acredita-se que fosse algo em torno de $4.000 por mês até o fim da vida. Não eram os 8 milhões de dólares que ela estava esperando. Só uma mínima fração desse valor. Mesmo assim, Marjorie estava pronta para tocar a vida. Ela decidiu ficar em Minnesota e conviver um pouco com o casal que a havia apoiado o tempo todo, Helen e Wally Hagen. Então, os três começaram a sair juntos. Eles iam a eventos, saíam para jantar. Acho que dinamizou a vida social dos meus pais, porque aquilo quebrou a monotonia da vida deles. Eles iam buscar a Marjorie, saíam com ela. A vida de Marjorie estava melhorando e ela estava recomeçando. Mas a vida de Helen deu uma guinada para pior. Ela foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. A morte por Alzheimer é pior do que a de câncer. Você não pode tratar. Você não sabe o que fazer. Marjorie prometeu ajudar a família durante a doença de Helen. Infelizmente, Helen não recuperou a consciência. 72 horas após entrar em coma, ela morreu aos 63 anos de idade. Os filhos ficaram perplexos com a rapidez da morte da mãe. Bom, foi um momento muito duro, muito difícil, assustador. Oficialmente, a causa da morte foi dada como desidratação e pneumonia. Isso não faz nenhum sentido. Fisicamente, ela era uma mulher muito forte, mas mentalmente ela estava muito fraca. Foi uma surpresa para a família, porque eles achavam que ela estava bem fisicamente. Onde nós vamos fazer o enterro? Tome conta disso. Eu cuidei de todo o enterro. Meu pai não era uma pessoa forte. Ele se deixava bater facilmente. Oi, eu acabei de saber o que aconteceu. Eu vim o mais rápido que pude. Ah, Wally. Ou será que Wally já havia seguido em frente? Logo depois da morte de Helen, Wally fez uma revelação chocante que abalou seus filhos. Nos 47 anos que passei com a sua mãe, eu nunca a amei. Agora estou apaixonado pela Marge. Foi uma revelação chocante. A mãe deles estava certa o tempo todo. Se eu tivesse acreditado no que ela me dizia, eu teria ficado completamente louca e feito de tudo para colocar um fim naquele relacionamento da Marjorie com os meus pais. Aparentemente, todo o apoio de Marjorie era apenas uma fachada para ela conseguir o que desejava. A Marjorie foi atrás do meu pai porque ele estava disponível, fácil de conquistar. E ela podia manipulá-lo. Era isso que ela queria. Wally foi afastado dos filhos, que acreditavam que ele estava sendo manipulado por aquela mulher, a Marjorie.
Então, eles não só haviam perdido a mãe recentemente, como agora haviam perdido também o pai. Nancy, detetive Watley, tudo bem? Tempos depois, quando Nancy recebeu uma visita surpresa no trabalho, ela ficou sabendo que Marjorie poderia ter sido a responsável também pela perda da mãe deles. Podemos conversar em particular? O que aconteceu? Ele disse, nós achamos que a sua mãe foi assassinada. Como assim, assassinada? Nós acreditamos que a Marjorie envenenou a sua mãe.